Então abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 2, nós vamos lendo à medida que vamos estudando. Esse cântico que nós acabamos de cantar, ele diz que Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem. E nós sabemos disso. O problema é que, na maioria das vezes, nós queremos ter o controle da situação. Ou seja, mesmo em meio a uma dificuldade, a um problema, a gente quer pelo menos saber, não, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, fulano vai me ajudar dessa forma, eu vou comprar aqui isso, ou seja, é um problema, mas a gente quer saber como que é a solução. E não é sempre que é assim. Alguns problemas já vêm mais ou menos com o esquema que você já sabe, né? Furou o pneu, eu vou tirar lá o macaco, vou trocar o pneu, eu vou ligar para o borracheiro, né? Tem problemas que você já sabe mais ou menos como que será a continuidade dele. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe. Aliás, a maioria delas é assim. A comparação que eu sempre acho mais próxima disso é quando a gente está de noite andando de carro, mais especificamente numa viagem, numa estrada. Você vai e o que o farol ilumina? Ele ilumina até uma certa distância. É tudo escuro lá para frente, não é? Você não enxerga a pista lá longe. Você vê uma escuridão e o farol iluminando até uma certa distância. Mas o que acontece? À medida que você vai se aproximando, o farol também vai iluminando mais à frente. E assim, você nunca fica no escuro. Mesmo você não enxergando lá no final, você sempre vai ter uma luz. Então é assim que acontece muitas vezes. A gente nunca fica desamparado em meio a um problema, mas às vezes a nossa visão é bem curtinha. Por isso que tem aquela ideia, né? Bastam dias, suporte suas aflições e você vai percebendo a resposta a cada dia. Esses livros que nós estamos estudando, tanto Esther como Ruth, vão nos mostrar exatamente isso. Situações que não têm saída alguma, mas de repente uma coisa acontece aqui, uma coisa acontece ali, e aquilo que não tinha saída tem uma solução. Nós estudamos Ruth capítulo 1, e é um capítulo de desconstrução, ou seja, já começa ruim, que diz que nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra, e aí nós vimos a ação de Elimeleque e Noemi com os seus filhos, fugiram ou saíram ou buscaram moradia em Moabe. Esse buscar ajuda em Moabe não foi uma atitude muito boa. Eles saíram da casa de pão, embora não tivesse pão naquele momento, saíram de Betel, saíram de Belém, para ir para Moabe, um povo considerado mau diante de Deus. Então a gente, em resumo aqui, sabemos que lá morre o esposo de Noemi, Elimeleque, depois os seus 2 filhos, e tendo notícias que a comida voltou em Belém, Noemi resolve voltar. Mas ela desaconselha as suas 2 noras a irem com ela, a ficarem lá. Ela aconselha elas a ficarem em Moabe. Eu não vou repetir tudo o que nós falamos na semana passada, mas a gente entendeu que isso aqui foi uma atitude um pouco estranha, porque geralmente você quer que as pessoas fiquem do lado de Deus, e se ela está voltando para Deus, se ela está voltando para o povo de Deus, ela gostaria de levar essas pessoas. Ela desaconselha elas irem. Mas Ruth insiste, eu quero ir, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que tu fores eu vou. E a gente percebeu aqui a conversão de Ruth, quando ela realmente decide estar com o povo de Deus, não voltar para os seus pais, não voltar para a idolatria, e até uma certa segurança. Ela arrisca ir para um povo estranho e não ficar
onde ela estava. Então, Ruth capítulo 2 começa com uma atitude de Ruth em ir trabalhar. Só terminando aqui, o capítulo 1 termina bem triste, quando elas chegam e Noemi quer que chamem ela de Mara, de amargurada, ou seja, ela estava triste, amargurada, sem nenhuma esperança. E aí nós estamos no capítulo 2. Eu vou fazer a leitura aqui do versículo de 1 a 3. Está muito alta a minha voz, eu estou sentindo alto demais a voz, não está incomodando não? Mais ou menos, tá bom? Tá. Ruth capítulo 2, vou ler de 1 a 3. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Chegaram. Noemi está desanimada, amargurada. Mas Ruth toma uma atitude. Elas precisavam comer. E elas chegaram num tempo bom, oportuno. Lembra que nós falamos? Versículo 22. Chegaram em Belém no princípio da cega, da cevada. Era um tempo de alegria, era um tempo... não teve tempo melhor para chegar lá. Tempo que estava todo mundo com 13º lá, né? Todo mundo colhendo, e assim havia algumas leis que deveria se deixar um pouco para aquelas pessoas mais humildes, pobres, pegarem. Então ela chegou nesse tempo. Sabendo disso, ela foi então trabalhar. Por que Noemi não foi? Provavelmente ela tinha 50 e poucos anos, tinha força ainda. Não sabemos, talvez porque ela estava desanimada mesmo da vida, né? Não tem mais esperança, perdida. Mas Ruth foi. E aqui há um detalhe importante, né? Diz que havia um parente de seu marido, senhor de muitos bens, qual se chamava Boaz. Mas Ruth não conhece. Ruth não sabe quem é e nem onde esse parente está. E ela se foi então para o campo. E olha a palavra aqui no versículo 3. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Sabemos que essa palavra aqui, por casualidade, ela quer dizer o quê? Por providência de Deus. Não existe casualidade. É assim que Deus age. Está tudo perdido. De repente, existe um parente resgatador. Mais à frente a gente vai falar um pouco o que significa isso, e especificamente no capítulo próximo a gente vai falar bastante sobre isso. Mas existe uma oportunidade, existe uma saída, e por casualidade, ou seja, pelo propósito de Deus, Ruth parou lá nas terras de Boaz. A gente pode pensar, você acabou de dizer que Belém estava no princípio da cega de cevada e o pessoal era muito generoso. Mas não é bem assim, né? Não é tão fácil assim. Ruth era uma estrangeira, a gente falou que estrangeira era, de certa forma, perseguida. Ruth está indo sozinha, uma mulher sozinha, num lugar, né, onde pode ter muita gente mal intencionada. Nem todos os fazendeiros eram bondosos assim. Uma coisa é existir uma lei para ajude o próximo, outra coisa é a pessoa realmente ajudar o próximo. Mas tudo isso foi realmente superado. E aqui a gente começa a dizer que Ruth é então uma mulher de fé.
Ela deu um passo de fé. E o que a gente vai falar hoje, exatamente, já você mesmo, compare com você, né? Eu preciso ser uma pessoa de fé, coragem. O que é ser uma pessoa de fé? Você já percebeu que muitas vezes, quando a gente vai tomar uma decisão difícil, ao invés da gente pensar em confiar e pensar nas coisas boas, a gente só começa a pensar, mas, por exemplo, de Ruth, mas e se eu sair sozinha? Não vou, sozinha não sai, não ando sozinha de noite, não ando sozinha. E se eu for sozinha? E de repente, alguém lá me pegar, alguém lá abusar de mim. Ou seja, às vezes a gente tem a tendência de só pensar os fatores negativos. Ela saiu e ela falou, gente, se eu ficar aqui eu vou morrer de fome, eu preciso sair. Às vezes não tem opção, a decisão é sair. E foi isso que ela fez. Então, a fé, ela é algo que ela é acompanhada da prática. Tiago 2,20 diz que sem fé, a fé sem obras é morta. Viver pela fé significa crer na palavra de Deus e agir em função disso. Ela acreditou que haveria uma forma de se sustentar. E ela foi. Não ficou em casa. Versículo 3, então, diz que ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Só mais uma palavrinha sobre ela foi, sobre ela teve fé. Tem um versículo em Gênesis 24, 27, que diz, estando no caminho, o Senhor o guiou. O Senhor guia no caminho. Então nós temos que sair, temos que ir. Quando nós simplesmente ficamos, nós não temos vitória. Vamos seguir então. De 4 a 16, eu não vou ler todo o texto, a gente vai lendo algumas partes aqui. A graça de Deus que vai atingi-la. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã, até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. O propósito de Deus continua agindo. Qual era a possibilidade de Boaz chegar naquele exato momento ali? É pequena, ele não ficava nesses lugares, mas ele passa por ali, bem nessa hora em que Ruth está ali. Ainda falando de Ruth, ela não simplesmente foi lá e devagarinho pegou uma coisa ou outra lá. Não, aqui, aparentemente ela despertou a atenção daqueles homens, daqueles trabalhadores, por ter sido alguém valente no que estava fazendo. Aqui disse que ela estava juntando as espigas, né? Desde pela manhã até agora, só deu uma paradinha. E outro detalhe, quem é essa? É Noemi, é Ruth, a moça que veio com Noemi. A história foi conhecida, lembra que nós falamos que na cidade se falou sobre o assunto? A história foi conhecida. Então, tudo foi se ligando. Alguns dizem que Boaz já se apaixonou, paixão à primeira vista, né? Vendo ela. Mas não foi simplesmente uma atração qualquer, porque ele viu
uma pessoa necessitada, ele viu alguém que ele poderia ajudar, ele viu uma mulher que estava lá se dispondo a trabalhar, a arriscar a sua própria vida por uma Noemi que nem da família dela, da raça dela era, mas ele está lá para ajudar. E ele sim foi se apaixonando por ela. E aqui a gente tem esse tópico, né, como graça. Então, Ruth vivenciou, foi uma mulher de fé, e Ruth vivenciou e viveu a graça de Deus. Ela experimentou a graça de Deus. A graça veio por esse canal chamado Boaz. Sabemos que é Deus que está agraciando, mas Boaz é quem apareceu aqui. Boaz, conversar com ela. Vamos ver alguns pontos, olha. Boaz tomou a iniciativa, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Essa ideia da graça, né? Quem que é a iniciativa? A graça tem que ser a iniciativa do outro, né? Senão não é graça. Deus tem iniciativa em nos salvar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus tomou a iniciativa. E aqui a gente vê sempre esses textos como comparações, né, da ação de Deus, de Jesus. O próximo capítulo vai ter bem isso, né? A ideia do resgatador. Jesus é o resgatador. E Boaz tem esse tipo de Cristo também. Ele tomou a iniciativa. Versículo 8. Versículo 9, 14 e 16. Boaz prometeu proteger Ruth e suprir as suas necessidades. Então aqui, essa graça, ela se transforma em realidade. Versículo 9. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Versículo 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui. Ele convida Ruth para comer com ele. Achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos secadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Imagina para uma pessoa que está totalmente sem qualquer expectativa de vida, que sai para colher um restinho de coisa caída no chão, ela está sentada comendo com o dono da fazenda. Versículo 16. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Então repare, que a ideia é a seguinte: sabe quando você vai numa fazenda, há uma plantação e eles colhem, é como se falasse, deixa cair para o lado de lá da cerca, um pouco de milho, um pouco do que estiver colhendo, que as pessoas pobres vão passar aqui e vão pegar. No caso aqui, não foi só isso. Primeiro, Boaz colocou ela junto com as mulheres ali que eram parte dele lá, e ali ela já tinha uma prioridade de ficar à frente. E aqui nesse versículo está dizendo: não deixa só as migalhas, deixa cair um pouco mais. Tudo graça. Propositalmente, deixe cair uma parte da colheita para que Ruth pudesse apanhar. Graça, Jesus Cristo veio a esse mundo, nos salvou e partilhou de suas riquezas. E nós, como estrangeiros indignos, somos membros dessa família de Deus. Temos a herança de Deus à nossa disposição. Isso é graça. A questão de ser estrangeira, né? Nós vamos ver que esse texto ele tem muito a ver com essa união de judeus e gentios, que Deus veio com a sua graça
sobre toda a terra. Vou repetir aqui, Boaz tomou a iniciativa, Boaz falou com Ruth, Boaz prometeu proteger Ruth e suprir as suas necessidades, Boaz animou Ruth, de 10 a 13. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela está assim, muito alegre e surpresa. E não é isso que acontece com a gente, irmãos, com a graça de Deus? Como que Deus fez esse bem para mim? Eu não mereço. E a gente fica como que sorrindo, que Deus é muito bom. Respondeu-lhe Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecia. Boaz está dizendo para ela como que se você sofreu, e você abdicou da sua outra vida, para seguir a Cristo, para seguir a Deus. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então são muitos detalhes, irmãos? Nós não vamos nos demorar, mas você percebe, as palavras são muito claras, essa comparação de Boaz com Deus, e que realmente é Deus que está agindo. Aqui, Ruth, ele diz: você não veio buscar ajuda apenas numa fazenda, você está buscando ajuda sobre as asas de Deus vieste buscar refúgio. E essa palavra existe, na Bíblia, em outras passagens: sobre as suas asas encontro descanso. E quando nós buscamos esse descanso, nós temos esse descanso, e ela se alegra. E o que ela fala aqui: você não me consolou simplesmente me dando sustento, mas você consolou meu coração, consolaste meu coração, falaste ao coração da tua serva, falaste ao coração. Boaz providenciou para Ruth que se fartasse. Versículo 14, 18, aqui já lemos, o 14, quando fala aqui: achega-te para aqui, come do pão e molha o teu vinho, e molha no vinho o teu bocado. Ela deu alimento e ainda sobejou, restou. No versículo 18 fala: tomou e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então, no comer lá sobrou, ela trouxe um pouquinho do que sobrou da comida. Ela não comeu tudo que deu para ela, ela trouxe. E ainda, tudo que ela apanhou, e não foi pouca coisa. A gente vê aqui que ela conseguiu muitas coisas. Mais abaixo aqui eu vou falar sobre quantidades. Lembra que nós falamos mal de Noemi na semana passada? Nós não, eu falei que alguns comentaristas falam que Noemi tomou certas atitudes erradas, tanto com Elimeleque, tanto de ir para Moabe, como depois na intenção de deixar as suas noras, e também na sua ingratidão, a palavra forte, não me chame de Noemi, chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ou seja, como se ela estivesse culpando a Deus. É como se ela estivesse falando que tudo que aconteceu. Não, ela fala isso. Olha o versículo 21. Ditosa eu parti. Ou seja, eu tinha tudo.
quando eu parti. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Mas graças a Deus, por intermédio de Ruth, Deus vai mudar essa situação. Essa Noemi triste, amargurada, começa a expressar mudança. A gente vê aqui 17 até o final, até o 23, fala aqui a quantidade que ela apanhou, que ela voltou à cidade e entregou tudo para sua sogra. Versículo 19: então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Então você percebe que antes ela estava lá dizendo que Deus me amaldiçoou. Aqui ela está falando, dá um duplo sentido, não dá para saber se ela está falando de Boaz ou de Deus, mas ela está falando de Deus. Depois ela fala, ó, Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Aqui ela fala claramente. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele, parece que está falando de Boaz, do Senhor, que ainda não me tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Então Noemi aqui demonstra transformação. Acredito que ela precisou passar por toda essa dificuldade para que ela pudesse realmente voltar, cair na realidade, que bendito é o Senhor. E é interessante como o Senhor não abandona os seus, mesmo aqueles que por um momento se sentem desamparados, aqueles que talvez até amaldiçoam a Deus, dizendo por que Deus fez isso comigo. Mas em um momento Deus fala e mostra quem Ele é. E aqui a resposta não pode ser outra, senão bendito seja o Senhor. Acredito que quando Noemi viu aquele tanto de comida, daria para algumas semanas. E quando Ruth cita o nome Boaz, que era o nome do resgatador, Noemi não tinha como não relacionar tudo o que estava acontecendo à boa mão, à boa obra de Deus. E quando a gente vê exatamente as situações que nós passamos, a transformação de Deus em alguns problemas que nós enfrentamos, não há como nós não lembrarmos que só Deus, só o Senhor poderia ter feito isso. No início eu comecei dizendo que nós queremos ver a solução, mas nem sempre, às vezes a solução está muito distante dos nossos olhos, mas à medida que a gente vai chegando próximo, Deus mostra a solução. E aí é uma forma de nós não podemos dizer que não é Ele, né? Que se a gente soubesse todas as soluções, para quê? Qual a necessidade de Deus? Mas nós sabemos que quando nós necessitamos de exercitar a nossa fé, é que nós realmente demonstramos e vemos Deus agindo nas nossas vidas. Esperança, essa palavra, né, sempre gosto de lembrar o significado dela. Esperança não é um sentimento superficial recorrente ou decorrente de fantasias otimistas, tipo, espero que tudo dê certo. Esperança não é, eu espero que tudo dê certo. Esperança na Bíblia é, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho esperança, eu confio, eu creio. Falando um pouquinho já da ideia do tal do resgatador. Acho que todo mundo lembra, muitas vezes que morria uma pessoa, para aquela viúva não ficar solitária, o irmão casava com ela, a lei do levirato. Só que o que acontecia? Ele daria nome ao seu irmão, ou seja, o filho, a herança seria tudo em nome do irmão, não dele. Por isso que muitos não queriam ser esse que tomava
posse que casasse com a viúva. Aqui, Boaz não é irmão de ninguém, mas é um parente. Então havia também essa lei aqui, onde um parente próximo, ele poderia herdar, ele poderia assim resgatar alguém que ficou sem os bens, sem nada. A gente vai ver isso melhor na semana que vem, mas a ideia mais ou menos é assim: ele sendo resgatador, é como se ele tivesse que comprar as terras de volta, ou seja, Noemi perdeu tudo, ele vai lá e compra essas terras de volta. Só que junto dessas terras vem a esposa, vem a viúva junto, e ele se casa com ela. Só que aí ele vai dar o nome, Ruth, que vai ser das gerações. O nome dele vai desaparecer. Tanto que Ruth vai aparecer lá na genealogia de Jesus. Então essa é a esperança que nasce aqui. O sustento que aparece, o nome de Boaz, e aí então nós percebemos que agora Noemi está diferente. Continuou Ruth, versículo 21, para a gente terminar. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse. Também ainda me disse, com os meus servos ficarás. Está contando o que Boaz disse para ela. Até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Que ela ficasse ali. A mudança de Noemi, né? Deus usou Ruth para converter a amargura de Noemi em gratidão, e sua incredulidade em fé, e seu desespero em esperança. E agora, tanto ela como Ruth se encheram de esperança. Aqui não há uma citação clara, mas elas provavelmente, não sabendo como, acreditavam nessa possibilidade de Boaz ser o resgatador. Para a gente concluir, então nós vimos aqui, na vida de Ruth e agora também na vida de Noemi, a fé, quando ela sai para fazer esse trabalho, sem saber se ela conseguiria ou não trazer alguma coisa para casa. Fé que é acompanhada de obras, de trabalho. A graça, quando Boaz a encontra e dá tantas coisas para ela, e dá proteção para ela, e dá o sustento para ela. Esperança é o que agora Ruth e Noemi têm. Fica lá. Você será protegida. E aí, entre aspas, né? Quem será? Quem sabe se algo mais pode acontecer.